Bom dia, hoje nós vamos dar início a um novo livro da Bíblia, chamado Livro de Romanos, e nós vamos entender um pouco dos significados, o propósito, a visão, a característica desse livro. Vamos começar? Então vamos lá. Considerações preliminares. Romanos é uma epístola de Paulo mais longa, mais teológica e mais influente. Talvez por estas razões foi colocada em primeiro lugar entre os apóstolos. De modo contrário à tradição católica romana, a Igreja de Roma não foi fundada por Pedro nem por qualquer outro apóstolo. Ela talvez foi iniciada por convertidos de Paulo provenientes da Macedônia e da Ásia, bem como pelos judeus e prosélitos convertidos no dia de Pentecoste. Paulo não tinha Roma como um campo específico de outro apóstolo. Em Romanos, Paulo afirma muitas vezes planejou ir até Roma para ali pregar o Evangelho, mas que até então fora impedido. Propósito. Paulo escreveu essa carta a fim de preparar o caminho para a obra que ele esperava realizar em Roma e na sua missão prevista para a Espanha. Seu propósito era duplo. Segundo parece, os romanos tinham ouvido boatos falsos a respeito da mensagem e da teologia de Paulo. Daí ele achar necessário registrar por escrito o evangelho que já pregava há 25 anos. Ele queria corrigir certos problemas da igreja causados por atitudes erradas dos judeus para com os gentios e dos gentios para com os judeus. O tema de Romanos está em capítulo 1, versículo 16 e 17, a saber que o nosso Senhor Jesus, a justiça de Deus, é relevada como a solução à sua justa ira contra o pecado. A seguir, Paulo expõe as verdades fundamentais do Evangelho. Primeiro destaca o fato de que o problema do pecado e a necessidade humana de justificação são universais, posto que tanto os judeus quanto os gentios estão sujeitos ao pecado e, portanto, sobre a ira de Deus ninguém pode ser justificado. Diante dele, a parte do dom da justiça, mediante a fé em Jesus Cristo, sendo justificado generosamente pela graça de Deus e tendo recebido a certeza da salvação. O crente demonstra que recebeu o dom divino da justiça ao morrer com Cristo para o pecado, e liberto da luta contra a justiça da lei, e é adotado como filho de Deus, recebendo nova vida segundo o Espírito, o que produz a glorificação. Deus está levando a efeito o seu plano de redenção a despeito da incredulidade de Israel. Finalmente, Paulo declara que uma vida transformada em Cristo resulta na prática da retidão, do amor em todos os aspectos da vida social, civil e moral da pessoa. Paulo termina Romanos expondo seus planos pessoais, uma longa lista de saudações pessoais, uma última admoestação e uma doxologia, características específicas. 7 destaques principais caracterizam Romanos. Romanos é uma sistemática epístola de Paulo, a epístola teológica por excelência no Novo Testamento. Paulo escreve num estilo de perguntas e resposta ou de dialetos. Paulo usa amplamente o Antigo Testamento como autoridade bíblica para a apresentação da verdade e da natureza do Evangelho. Paulo apresenta a justiça de Deus como a revelação fundamental do Evangelho. Deus restaura e ordena a situação do homem em Jesus Cristo através dele. Paulo focaliza a natureza dupla do pecado, bem como a provisão de Deus em Cristo para cada aspecto. O pecado como uma transgressão pessoal, o pecado como um princípio ou uma lei. Tendências naturais inerentes para pecar existem no coração de todas as pessoas, desde a queda de Adão. O capítulo 8 é o mais longo da Bíblia sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente.
Romanos contém um estudo mais profundo da Bíblia sobre a rejeição de Cristo pelos judeus, bem como sobre o plano divino do Redentor para todos, alcançando por fim Israel. Deus abençoe e amanhã nós começamos no capítulo 1 de Romanos.